Galerinha, estamos chegando no fim do capítulo. Aí, terminando o fim do capítulo, a gente termina nosso curso, tá? Não vamos ter tempo de chegar no capítulo 8, mas não tem problema. Quando vocês forem estudar mecânica clássica avançada, aí vocês vão passar pelo aquele princípio de Jacob e tal, ou Jacob. O que acontece? Hoje, nós vamos tratar... Na aula passada, a gente pegou as equações de Newton e fez um tratamento relativístico dela, né? E tanto covariante quanto não covariante. Beleza. Hoje, a gente vai começar a fazer um tratamento da forma variacional dessas equações de Hamilton. Tá? Esse tratamento variacional ele vai nos dar algumas informações interessantes e algumas possibilidades. Tá? Porque a gente pode colocar... lembrem que as equações de Hamilton elas são definidas, galera, no espaço de fase, certo? Espaço de fase é o espaço composto pelas coordenadas e pelos momentos conjugados, né? Isso a cada coordenada, esse é o espaço de fase. E aí, quando a gente pega lá as equações de Lagrange, vocês viram que o princípio variacional ele é estabelecido de maneira em que as variações nos extremos é zero, mas as variações são zeros apenas para as coordenadas, né? Mas quando a gente está agora no espaço de fase, a gente também pode tentar exigir que as variações são zero, não nas coordenadas, mas também nas posições. Porque a gente está agora lidando com um espaço diferente, um espaço de fase. É um espaço duplicado, porque agora nós temos tanto as posições quanto os momentos associados a cada posição como variáveis independentes. Então a gente tem que tentar tratar tanto a posição quanto o momento, né, em pé de igualdade. Tipo, os dois eles têm a mesma importância, o formalismo, digamos assim. Esse é um ponto. O segundo ponto é outro. É tipo, acho que a gente vai começar... Vou começar ele hoje, mas a gente vai desenvolver ele melhor amanhã. Não, quarta. Que é o seguinte, cara, o humano é um bicho ardio, vocês já sabem disso, né? E o ser humano que estuda física, ele é um cara curioso. Então ele pega, por exemplo, as equações de Hamilton, e começa a pensar, bicho, e se eu tratasse o tempo como uma coordenada também? Ao invés do tempo ser um mero parâmetro, o que acontece se o tempo for uma coordenada? Aí você leva o tempo a uma categoria de coordenada, faz suas macumba matemática lá e vê o que você tira. E, geralmente, quando você faz essas buscas estranhas, você acaba encontrando algumas consequências legais. É isso que a gente vai começar a fazer um pouco, né, no fim da aula de hoje, provavelmente, e a gente termina na quarta-feira. Então, vamos devagarzinho aqui. Ó. E aí, a gente terminando isso, até quinta, a gente fecha essa historinha, tá bom? Então, a forma... Eu não estou nem na sala. Eu tô. Deixa eu ver aqui. Não, nem estou na sala. Então, forma variacional das equações de Hamilton. Então, vamos só lembrar o que era, né, como que era a equação da minimação, o princípio da minimação, que era usado como base a lagrangiana. Então, o princípio da minimação
E aí foi de lá que surgiu todas as equações de Euler e Lagrange, vocês lembram, né? O princípio da mínima ação nos diz que você tomar variações da ação, que é definido, então, por variações dessa integral, né? Entre os instantes de tempo T1 e T2. Você está tomando a variação uma integral aqui da Lagrangiana. Lembrem que a Lagrangiana, ela depende da posição, das velocidades e talvez do tempo, né? Essa integral, então, aqui, ela é em relação ao tempo. E o princípio da minimação diz o seguinte: eu quero um caminho físico no qual essa integral ela seja estacionária, né? Ou seja, a variação disso tem que ser zero. Beleza? E aí a gente estabelece que nos extremos não tem variação. Né? Tudo isso a gente já fez. Então, a variação de Q1, por exemplo, QI, no caso, né? A variação dos QI no tempo 1 tem que ser igual à variação dos QI no tempo 2. Opa. Tudo isso igual a zero. Lembra, né? Você tem lá 1, estado 2. E aí existe o caminho físico que dá a mínima ação, e existem várias outras possibilidades, que são as variações possíveis entre esse caminho original, né? Esse caminho que é a solução do problema. Mas nos extremos, eu não tenho variações. Os extremos são fixos. Né? Por isso que esses delta Qs aí são todos zeros, tanto no instante T1 como no instante T2. Beleza. Como, então, eu faço uma formulação hamiltoniana desta brincadeira aí? Bom, se essa brincadeira foi definida com a lagrangiana, e a gente tem uma equação que correlaciona a lagrangiana com a hamiltoniana, a gente pode tentar forçar, né, a introdução da hamiltoniana dentro desse princípio variacional aí. Assim, ó. Então, como a gente sabe que a relação entre a hamiltoniana, né, que a gente chama de H, deixa eu botar de outra cor. Essa. Lembrem que o H ele é função das posições, dos momentos conjugados, as posições e talvez do tempo. Tudo isso vai ser igual, eu vou botar o somatório aqui para frisar que é um somatório, de I igual a 1 até N, né, são os nossos graus de liberdade, de Q ponto I vezes PI, beleza? Menos a lagrangiana de Q ponto L e T. Né, que é uma transformada aí de Legendre. Muito bem. Se, então, a gente isolar a lagrangiana, se a gente isola a lagrangiana e substituir ela aqui dentro, ó, a gente tem uma expressão de uma integral com a hamiltoniana lá dentro da integral. Vamos ver? Então, como H é igual a isso, temos o seguinte. O delta da integral de T1 até T2, e aí agora eu vou substituir no lugar do L, eu vou colocar a soma, né, de Q. Eu vou omitir a soma, galera, porque a gente já sabe que isso aqui é uma soma, tá? Q ponto, PI ponto, menos H, certo? E esse H agora depende de Q, P e T. dt igual a zero. Legal? O que eu fiz, então? Eu substituí toda a minha lagrangiana por essa equação aqui, ó. Isso aqui é a minha lagrangiana. De Q ponto e T. Pode crer? Então tá. Como eu estou tomando variações, a gente pode passar essa variação aqui para dentro da integral, né?
E aí a gente vai fazer variações dessas funções que estão dentro dessa integral. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando eu tomar variações ali dos Q ponto, dos PI ponto, a gente vai ficar com o seguinte. É como se fosse a mesma ideia da regra da derivada, tá? Então, eu vou ter que T1 até T2. De quem? Vai ser o primeiro vezes a variação do segundo, então vai ficar Q ponto vezes o delta PI. Delta PI. Mais, agora, o segundo vezes a variação do primeiro. Tá? Eu estou passando a variação para dentro da integral. Beleza? Aí, agora, menos a variação do H. O H, ele depende de Q e P. Certo? Então, quando a gente toma variações aí, vocês lembram lá do começo do curso como é que a gente fazia variações, né? Eu estou fazendo variações em Q e em P. Então, com o sinalzinho de menos na frente, nós vamos ficar com menos DH dQ, é isso, dQI, vezes delta de QI. Beleza, galera? A gente fez essas contas lá, acho que lá no comecinho do curso, tá? Você tem uma variação de função, é isso. Eu estou variando tanto o Q quanto o P, então eu tenho que pegar a contribuição dos dois aqui, ó. Menos DH, dPi, delta de PI. Beleza? Tudo isso integrado em dt. Faltou um espaço aqui. Então, vou botar aqui, ó. Tudo isso integrado em dt igual a zero. Igual a zero. Bom, aí a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá com Lagrange. Né? Vocês lembram que a gente fez essa conta e depois fez uma integral por partes? Pois é. Eu vou fazer uma integral por partes aqui, ó. Só nesse termo. Tá bom? Por quê? Porque as minhas variáveis são apenas os p's e os q's. O Q ponto, não é uma variável para a Hamiltoniana. Beleza? Quem é variável é apenas os Qs e os Ps. Então a gente vai tentar fazer de alguma maneira, sumir com essa integral aí de delta Q ponto. Beleza? E aí essa parte vai ser por partes, para a gente integrar. Por partes. Por. Eu vou integrar, então, apenas aquele pedaço ali, PI, delta, de Q ponto I, dt. Pode crer? Mas antes, vamos organizar a nossa vida aqui, né? Isso aqui é uma integral de PI vezes, galera, delta de Q ponto. Isso aqui é um delta de dq dt. E aqui é um dt, não é isso? Beleza. A gente pode comutar, né, a variação com a derivada. Isso quer dizer que eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Botar igual PI. Vou escrever o ddt antes. ddt. E aí eu vou ter aqui um delta de QI. Pronto, quero o que eu queria, né? Eu quero um delta das coordenadas e não das velocidades generalizadas. E ainda aparece um dt aqui. Se você quiser escrever isso aqui como sendo a integral de pi vezes o d de delta de QI, não tem problema. Né? Não tem problema nenhum. Bom, então vamos integrar isso aqui. Lembra que por partes a integral de UdV é igual a V, U vezes V menos integral de VdU. Então, se eu escolher isso como U e isso como dV, essa integral ela vai ficar assim, ó, já de cara, né? U vezes V vai dar PI vezes QI de T1 até T2. A gente está integrando de T1 até T2. Menos a integral de VdU. Aí fica delta de QI vezes dp. Certinho?
dp dt, né? E aí dp dt vai ser o... Vou botar assim, ó. dp dt. E eu vou botar aqui um dt. Certo? Por quê? Porque aí eu posso escrever isso aqui assim. Primeira coisa. Percebam que esse primeiro resultado aí, que é o produto, né? PI vezes delta QI, aqui é o delta QI. Delta QI. Isso aqui é PI delta QI integrado de T1 até T2. Só que, cara, nós já partimos do pressuposto que as variações nos instantes extremos de início e fim é zero, né? Então, quando você fizer aqui a substituição dos intervalos T2 e T1, esse troço aqui, ele morre. Pode crer? Ele morre. Então, nós vamos ficar apenas com o segundo pedaço, menos a integral de delta QI, e o dp dt é o p ponto, pi ponto dt. Tudo bem? Bom, vamos substituir isso lá na... Deixa eu botar aqui de verdinho também, que aí a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Esse cara aqui, ó, esse resultado aqui vai entrar lá no resultado lá em cima, que eu separei de verde também. Tá? Ele vai entrar aqui. Então vamos lá. Eu vou ter uma integral de T1 a T2. T1 a T2. De quem? O primeiro que aparecia lá era o Q ponto delta PI. Vou colocar aqui, ó. Q ponto I delta PI. Beleza? Menos, então, no lugar da parte verdinha, vai entrar esse resultado aqui, ó. Delta QI, P ponto DT. Tá? Eu vou botar o DT em evidência. Vai ficar apenas assim, ó, P ponto I delta de QI. E aí o DT vai ficar do lado de fora. Menos o resto. Então, menos DH de QI aí tem um delta QI, né? Menos DH dPI, delta PI, dt igual a zero. Belezinha? Bom, vamos colocar então agora, vamos fatorar esses termos que são comuns aqui, ó. Eu tenho delta PI aqui e tenho um delta PI aqui, ó. Beleza? Assim como eu tenho um delta QI aqui e um delta QI aqui. Então, vamos juntar os termos iguais, os termos comuns. Eu tenho uma integral de T1 até T2. E aí eu vou ter... Aqui eu vou botar uma chavezona, aqui eu vou englobar todo mundo. Então, separando os P's primeiro. Eu vou ter QI menos DH, desculpa. DH, DQI, delta de QI. Belezinha? Os outros dois que aparecem com os Qs, eles são todos negativos. Então, eu posso colocar um menos aqui, ó, do lado de fora, e escrever PI mais DH DQI. Não é isso? Aqui, calma aí, acho que eu inverti, né? Aqui é um P. E aqui é um DH DQ. Delta de P. DT igual a zero. Pronto. Bom, galera, se essa integral é zero, qual é a consequência? E os P's e os Q's são variáveis independentes,
eu posso zerar todos esses coeficientes aqui, ó, esses e esses, certo? E aí a gente chega nas expressões que são nada mais, nada menos do que as próprias equações de Hamilton, né? Então, ó, quem é esse cara aqui? Quer dizer que QI menos DH DPI é igual a zero. Beleza? E o outro é PI mais DH DQI igual a zero. Beleza? Então, a gente conseguiu recuperar as equações de Hamilton, que a gente já sabia quais eram, que são exatamente essas, que a gente já vem trabalhando com elas há um tempo, né? E a gente conseguiu deduzir elas através do mesmo princípio variacional lá das equações de Lagrange. Então, as soluções do princípio da ação mínima são as próprias equações de Hamilton também. Beleza? Então, esse aí é o formalismo variacional das equações de Hamilton. A gente consegue chegar nas equações de Hamilton usando também o princípio variacional. Agora, vocês percebem que existe aqui uma espécie de privilegiamento, vamos botar assim, essa palavrinha, da variável Q. Eu estou exigindo apenas que o ΔQ seja zero nos extremos. Mas, olha, nós estamos no espaço de fase. Se nós estamos no espaço de fase, eu posso também olhar não só para as coordenadas Qs, eu também posso olhar para as coordenadas Ps, porque elas estão em pé de igualdade com os Qs. É uma coordenada assim como o outro é. Né? Porque eu tenho agora uma duplicação do grau de coordenadas, do número de coordenadas. Certo? Então, a gente pode pensar em exigir também a condição para os P's não variarem nos extremos. Beleza? Como que a gente faz isso? E o que isso nos leva, né? Bom, a diferença é que a gente vai chegar, a gente pode montar uma outra, um outro princípio variacional, tá? Com uma cara mais simétrica, beleza? Não vai ter muita utilidade para a gente agora, ela vai ter mais utilidade em outras aplicações lá na frente, mas pelo menos você já tem aí um contato com essa forma simétrica de tratamento das coordenadas e dos momentos. Essa é a brincadeira. Então, como as equações de Hamilton são descritas no espaço de fase. Um negócio aqui. São descritas no espaço de fase. Podemos exigir que. Bom, e aí vamos aplicar a mesma exigência para os P's. O delta PI no extremo T1 tem que ser igual às variações de PI no extremo 2 e tem que ser zero, porque esses extremos estão fixos. Beleza? Os extremos estão fixos. Quando a gente faz isso, galera, a gente pode dar uma olhadinha, por exemplo, na cara daquela ação que a gente escreveu. Olha só. Desta forma, vamos dar uma olhada na ação aqui, ó. Eu tinha um delta de T1 até T2, não é isso? Aqui, quando a gente substituiu a lagrangiana, a gente ficou com esta equação bem aqui, ó.
Essa equação bem aqui, né? Então, eu tenho Q ponto P, Q ponto I vezes P, menos o H dt igual a zero. Belezinha? Vamos fazer uma integração aí por partes, né? Porque vocês estão vendo que eu tenho aqui uma integral de U dv. Então, se a gente integrar só esse primeiro pedaço aí por partes, a gente vai encontrar o seguinte. Delta, né? E aí aqui eu vou integrar, então vai ficar U vezes V, PI, QI, legal, de T1 até T2, de T1 até T2, menos a integral de VDU. Então, vai ter a integral de QI DU. E aí vai ficar aqui um T ponto I. Certinho? Q ponto I. DT. Vamos juntar com H? Vai ficar isso. Vou fazer com calma. Menos a integral de T1 até T2 do H, né? Variações de tudo isso igual a zero. Muito bem. Galera, olha só. Esse primeiro termo aqui é o seguinte. Os P, olha só, o PI no intervalo T1 ou no intervalo T2 não é zero. Assim como o QI no intervalo T1 ou T2 também não é zero. Beleza? Então, o valor das posições e dos momentos nos instantes dos extremos não é zero. Mas existe uma variação aqui, ó. Então, quando a gente tomar uma variação de P e Q nesses instantes, aí vai dar zero. Beleza? Então, essa parcela aí do Q e Q somente vão zerar por conta da variação que está aqui atrás. Quando essa variação bater nos P's e Q's aplicados aos pontos T1 e T2, aí nós vamos ter esses caras zerando, beleza? Então, ó, isso aqui vai a zero, com a variação. Ou seja, eu vou ter apenas uma variação do resto. Então, o resto eu já vou botar um sinal de menos aqui, ó, menos um delta da integral, vou juntar as integrais, estão vendo? De T1 até T2, de quem ficou. Então, ficou QI, T ponto, menos H. dt igual a zero. Certo? E aí, galera, fica claro que se você pegar essa ação que aí está, aqui é o mais, né? Porque eu botei o menos lá para fora. Aqui é o mais. Se você pegar essa ação que aí está e fizer esse mesmo procedimento aqui, ó, né, integrar por partes e tal, vocês vão chegar nas mesmas equações de Hamilton. As mesmas, igual, sem tirar nem pôr, tá bom? Qual é a diferença dessa equação com a outra? Qual a diferença dessa equação com a outra? A única diferença é que a outra, o ponto estava em cima do Q. Beleza? Agora não. Agora o ponto está em cima do P. Essa é a única diferença. Então, você tinha uma derivada em relação ao tempo na coordenada, e agora você tem uma derivada em relação ao tempo nos momentos. Beleza? Se você fizer o princípio lá, né, tirar as equações de Euler, você vai encontrar as equações de Hamilton do mesmo jeito, como a gente fez. Tá? Então, já vou colocar aqui para a gente ganhar tempo, ó, que também nos leva às equações de Hamilton.
Então, cara, olha só o que eu vou fazer. Eu vou separar essas duas equações. São duas ações, né? São duas ações. Eu vou separar essas duas ações da seguinte maneira. Então, ó, assim. Definindo. Vou trocar de corzinho aqui, ó. Eu vou chamar de S1. S1, aquela primeira ação que a gente trabalhou. Então, vai ser uma integral de T1 até T2 de quem? Era Q ponto I, né? Uma soma dessas quantidades, menos H, beleza? Menos H, dt. Então, essa ação S1 é essa ação aqui, ó. Essa ação que tá aqui dentro, né? Essa ação bem aí, tá aí dentro. Vou chamar de S2 a outra ação que a gente encontrou, que é esta aqui, ó. Vou chamar de S2 esta ação aí. Então, deixa eu ir lá para cima. S2, então quem é? Então, menos, vou absorver esse menos aqui, vai ficar menos a integral de T1 até T2. De quem? Agora vai ficar QI, o ponto aparece no T, a derivada temporal está na coordenada do momento, e aí vai aparecer um mais H agora, né? dt. Certo? Então, olha aí, defini duas ações, S1 e S2. Com essas duas ações, eu vou somar as duas. A quantidade, então, definindo isso, a quantidade que eu posso chamar de, por exemplo, S'. Quem vai ser o S'? Vai ser a soma do S1 mais o S2. O S2. Só que aí eu vou dividir por 2 para dar uma simetria, né? Porque senão vai ficar o dobro de algumas coisas. Vou deixar dividir por 2. E aí, se a gente toma a variação disso, o delta desse S' igual a zero, né? Isso vai ser, então, que o delta de S1... Agora, filho, sai aí. Mais S2 sobre 2. E fazer isso ser igual a zero? Ora, se o S1, a variação do S1 igual a zero, me entrega as equações de Hamilton, a variação do S2 igual a zero também me entrega as equações de Hamilton, então essa variação aí também vai me entregar as equações de Hamilton. Beleza? Porque é simplesmente uma soma das duas. Então, se a gente substituir aí, vamos ter o seguinte, ó, delta de quem? Da integral de T1 até T2. E aí, galera, na hora que você somar S1 com S2, ó, eu vou ter uma soma de Q ponto PI com menos QI P ponto, tá bom? E como vai somar os dois, e depois dividir por 2, vai ter que aparecer um meio aqui, né, ó, meio de Q ponto PI menos, aí o segundo lá, ó, QP ponto PI P ponto, pode crer? E agora a quantidade H. Essa quantidade H, galera, eu tenho menos aqui, ó, e eu tenho menos aqui também, né? Então eu vou ter menos H com menos H, isso dá menos 2H. E aí, como a gente definiu dividido por 2 esse negócio, então eu vou ter aqui menos H, certo? Vamos colocar completo, ó, de QP
t integrado em dt igual a zero. Beleza? Esta ação, isso também é uma ação, também vai nos dar as equações de Hamilton. Também gera legal? Aí vocês percebam que essa ação que a gente construiu agora, ela é uma ação mais simétrica, né? Porque ela aparece, olha que legal, ela aparece os momentos e a derivada da posição em relação ao tempo, e do lado de cá aparece as coordenadas e a derivada dos momentos em relação ao tempo. Então ela é mais simétrica do que as outras. Então essa simetria pode nos dar algumas informações mais interessantes ou algumas facilidades quando você for fazer algumas contas e gerar, produzir novas ferramentas com as equações de Hamilton, que vai ser usado lá na frente, tá bom? Então, por enquanto, saibam disso. É apenas um outro princípio variacional que vai nos dar a mesma equação de Hamilton, porém, esse princípio variacional que aí está, ele carrega uma simetria melhor, né, uma simetria mais presente, explícita, entre as coordenadas e os seus momentos, beleza? Então, isso aqui carrega uma simetria no espaço de fase, beleza? Muito bem. E aí, como eu tinha prometido, a segunda parte da aula de hoje é a gente tentar elevar a coordenada temporal, que, na verdade, aqui nesse formalismo, o tempo ele é um mero parâmetro, né? Porque você escreve lá o h, você escreve ele como função de q e p. E aí, se pá, aparece um tempo, né? Se pá, aparece um tempo, mas você sabe. Então, o tempo ele é só um parâmetro. Ele é um parâmetro funcional para os p's e os q's. Porque eu tenho aqui o q de t e eu tenho o p de t. Então, o tempo aqui é tratado como um mero parâmetro para a posição e os seus momentos conjugados. Beleza? Mas aí vem a pergunta, porque o ser humano ele é um bicho muito ardio, como eu estava falando para vocês, cara. O ser humano é muito doido. Ele fala assim, bom, e se eu cavucar esse negócio aqui? E se eu tentar colocar o tempo como tratado em pé de igualdade, não mais como parâmetro, e se eu quisesse colocar o tempo como se fosse uma coordenada também? Ou seja, e se eu quisesse que o tempo ele tivesse uma equação para ele, né? Claro que vai ser em função de um outro parâmetro, a gente vai escolher um parâmetro θ, que é que a letra lá do livro de vocês usa, tá bom? E aí é como se esse tempo ele fosse uma coordenada também. E se a gente tratar, pelo menos matematicamente, assim? O que será que esse formalismo vai me entregar? E aí é isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar elevar o tempo a uma condição de nada e ver onde isso vai nos levar. Aí vocês já podem se perguntar, professor, mas isso vai levar a algum lugar? Isso vai nos revelar algumas informações e algumas intuições interessantes. Beleza? Então, vou começar hoje e devo terminar na próxima aula. Mas como é grande, eu vou começar logo hoje, que é para a gente não perder tempo. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Não te ouvi, Thales. Só fez... Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Então, agora nós vamos tratar o tempo como
coordenada canônica. Isso é legal. Você tem lá um formalismo pronto, QP e o tempo. O tempo é um parâmetro. Aí, um belo dia, alguém sem nada para fazer, ele fala, bicho, e se eu colocasse o tempo como coordenada? Estou fazendo nada mesmo, deixa eu fazer uma conta aqui. Aí ele faz a conta, e aí, bicho, essa curiosidade te leva a algumas informações interessantes, e algumas conexões, inclusive, com a mecânica quântica. Olha que coisa. Inclusive, também pode ter até um paralelo com a relatividade, porque lá na relatividade, o tempo é tratado como uma coordenada. Então, não é só uma mera curiosidade, é também ali um tratamento que ele vem sendo aplicado. Na época do formalismo de Hamilton, não tinha, né? A relatividade, não tinha mecânica quântica. Mas você vê que as coisas vão se encaixando. Existe uma engrenagem aí por trás que está dando alguns caminhos intuitivos para onde você pode tratar o seu problema. Então, primeiro, para você tratar o tempo como uma coordenada, você precisa descrever essa coordenada em termos de um parâmetro. Pode crer? Eu preciso fazer com que o θ, ou o tempo dependa de um novo parâmetro que seja θ, que a gente vai chamar agora de θ. Qual é a única condição que eu preciso? Ora, bicho, eu sei que o tempo ele não pode voltar. Ele é uma coordenada que não pode ter valores decrescentes, né, que volte, porque o tempo tem um fluxo apenas, que é um fluxo para frente. Então, as coordenadas temporais elas devem satisfazer a condição de que elas apenas aumentam. Em outras palavras, se você tomar uma derivada dt de θ, é a taxa de variação do tempo em relação a esse parâmetro. Isso tem que ser sempre positivo, né, galera? Isso é uma restrição que nos leva à condição de que o tempo está viajando sempre numa direção. Então, vamos lá. Para escrever umas palavrinhas do coração aqui para vocês. Para elevar o tempo à condição de coordenada generalizada, a coordenada generalizada, é necessário introduzir, como eu já estava falando, né? É necessário introduzir um novo parâmetro, que nós vamos chamar de θ, um novo parâmetro θ, e esse parâmetro θ ele vai ser capaz de descrever a evolução do sistema, né? Assim como o tempo era. Então, eu preciso agora de uma equação de movimento para o tempo. É isso que está acontecendo aqui, tá? Eu vou ter uma equação de movimento para a coordenada, eu vou ter uma equação de movimento para a posição, ou para o momento, conjugado, e eu estou querendo uma equação de movimento para o tempo, porque eu estou tratando o tempo como uma coordenada generalizada. Né? E aí tudo isso agora vai ser definido de um novo parâmetro θ, é um novo parâmetro que vai entrar na minha função newtoniana. Beleza? Então, a introdução de novo parâmetro θ, capaz de descrever
capaz de descrever a evolução do sistema. Evolução do sistema. Beleza? Então, como eu tinha dito, ó, vamos colocar aqui, como o tempo é crescente, ou seja, ele só vai numa direção, devemos exigir que... Então, a única exigência que eu preciso da relação entre o tempo e o θ é que a taxa de variação do tempo em relação a esse parâmetro tem que ser positiva. Beleza? Bom, e agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. O nosso espaço de fase é definido, né, Q1, Q2, Q3, até o grau de liberdade N, então vai ter Qn, e os momentos também, eles vão de P1, P2, P3 a N. Então eu vou dar uma expandida nesse espaço de fase, de maneira que eu tenho lá Q1, Q2, Q3, até o último, Qn, esse aqui é o meu espaço de fase, né, fora as variáveis do momento, só que aí eu vou batizar, tá? Eu vou batizar o tempo como uma dimensão a mais. Eu vou chamar ele de N mais 1. Então, esse Q, além do número de graus de liberdade N, chama de Qn mais 1, vai ser o meu tempo. Tá bom? Então, nós vamos tratar o tempo agora como se fosse uma coordenada com o de ordem N mais 1. Beleza? Então, vamos montar isso. Ó. Então, para isso, vamos definir a seguinte situação. Nós vamos rotular o tempo como sendo a coordenada N mais 1. Beleza? Que é N mais 1. Bom, dessa forma, galera, o que vai acontecer? Dessa forma, onde nós tínhamos o hamiltoniano que ia de Q1, Q2 até N, nós vamos ter agora o hamiltoniano que vai de Q1 até Qn mais 1. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. A função hamiltoniana que tinha como variáveis Q1, Q2, Q3 até Qn, e aí os P's, P1, P2, P3, P4, até o Pn, mais o tempo, essa era a nossa hamiltoniana original, eu vou pegar esse tempo aqui e vou trazer ele para cá, ó. Só que eu vou rotular ele de Qn mais 1. Tudo bem? É isso que a gente está fazendo. Então, isso vai se transformar agora em H de Q1, Q2, Q3, Q4, Qn mais 1 e P1, P2, P3, P4, Pn. Beleza? Então, eu estou só reescrevendo essas variáveis. Bom, mas aí o que vai acontecer? Como a gente fez uma mudança de variável, o princípio variacional ele vai ter algumas modificações, né? Que é o seguinte.
Então, com esta mudança de variável, o nosso S, que é a nossa ação, que era dado por uma integral de T1, eu vou botar tudo de novo aqui, ó, T1, T2, né? Eu vou pegar a forma usual, que é ponto I, PI, menos H, dt, né? Essa é a ação. Com a mudança de variável, nós agora vamos trocar o θ por t, o tempo por θ. Então, a integral agora, ela vai de θ1 até θ2. Certinho, galera? E aí eu preciso aplicar a regra da cadeia aqui, né? Ó, esse Q ponto é a derivada do Q em relação ao tempo. Só que o tempo depende de θ. Então, aplicando a regra da cadeia, eu vou ter dqi dθ, agora dθ dt, certo? Beleza? Isso tudo no lugar desse Q ponto aqui, ó. Porque esse Q ponto é dq dt, certo? Só que agora o Q também depende de θ. Então, a gente tem que aplicar a regra da cadeia nesse cara aí. Beleza? Para a gente poder introduzir essa nova variável. Então, tudo isso vezes PI, beleza? Menos H. E aí, o DT, a gente pode escrever assim, ó. DT, dθ, dθ. Todo mundo de acordo? Então, olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou jogar essa quantidade bem aqui. Eu vou jogar ela para dentro do parênteses, tá? Então, ela vai bater aqui. Percebam que quando ela bater aí, vai cortar dθ com dθ e dt com dt. Show? Então, fica assim, ó. S é igual a integral de θ1 a θ2 de... Aí eu vou botar o PI na frente. Deixa eu botar uma parêntese aqui, né? Botar o PI na frente. Eu vou ter aqui o dq dθ. dqi dθ. Menos quem? Menos h vezes o dθ dt dθ. dt dθ. Beleza? E aqui vai ficar, então, o dθ sobrando para fora. Entenderam o que aconteceu? Bom, mas quem é esse t? Esse t é o Q n mais 1. Eu vou usar essa condição agora, ó. Então, eu vou reescrever isso aqui, vai ficar S é igual a integral de θ1 a θ2, PI dq dθ menos H, legal? E aqui vai ficar D, ali eu tinha espaço, dqn mais 1, que é o tempo, dθ. Pronto. E a gente pode fazer umas brincadeiras aqui, né, velho? Umas brincadeiras interessantes podem aparecer aqui. Por quê? Olha só que legal. Vamos definir a seguinte coisa. Deixa eu até trocar de corzinho aqui. Se eu escrever agora o dqi
dθ igual a um Q', então percebam, quando a gente colocar o Q ponto, ele é o dq dt, certo? Mas quando eu colocar o Q', ele vai ser o dq dθ. É a derivada do Q em relação a esse novo parâmetro. O ponto é em relação ao tempo. A linha é em relação a esse novo parâmetro θ aí. E mais ainda, se eu fizer, galera, P n mais 1, olha só, hein, igual a menos H, que é nossa hamiltoniana, substitui tudo isso nessa equação de cima. Olha o que vai acontecer. Vou fazer com calma aqui para a gente enxergar, tá? Temos S é igual a integral θ1, θ2. Aqui vai ficar Pi vezes o dq dθ, só que o dq dθ a gente vai batizar de Q'. No lugar desse H, aqui, ó, eu vou substituir por menos P n mais 1. Aí o menos com menos vai dar mais, estão vendo? Então vai ficar mais P n mais 1 vezes a outra parte. Só que essa outra parte, cara, deixa eu fazer isso aqui, de grafar isso aqui com outra cor para ficar bem nítido o que está acontecendo. Então, ó, esse H aqui, ele vai ser o P n mais 1, com um sinalzinho de menos na frente, beleza? E esse cara aqui, quem é? Ele é a derivada do Q em relação ao θ, então ele é o Q'. Só que ele é o Q' n mais 1. Tá enxergando? Então vai ficar assim, ó, Pn mais 1 que multiplica Q' n mais 1. Muito grandão, né? Esse aqui é o P. Inclusive, deixa eu colocar o somatório aqui para vocês enxergarem melhor. Então, eu tinha uma soma em I até N de quem? De PI, QI', mais um novo termo, que vai ficar PN mais 1, Q' N mais 1. Tudo isso aqui, dθ igual a 0. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, galera? Eu posso simplesmente absorver este termo aqui, ó, para dentro desta soma, desde que eu faça o I, ao invés de I até N, ele vai até N mais 1. Não é isso? Ou seja, esse S agora, ele vai ser descrito da seguinte maneira. Ele vai de θ1 até θ2. Beleza? Eu vou ter agora uma soma, eu vou botar a soma aqui para ficar bem enfático, de I igual a 1 até N mais 1, né? De quem? De PI, QI, linha dθ. Olha que genial. Olha que genial. E aí, o que aconteceu, então? Eu tenho agora um espaço de fase que vai de Q1 até Qn mais 1 e vai de P1 até Pn mais 1. Então, eu tenho um espaço de fase estendido. Certo, galera? Esse espaço de fase estendido, ele agora vai ter dois novos caras. Um é a coordenada Qn mais 1. E quem é o momento conjugado à coordenada Qn mais 1? É a hamiltoniana.
Então, a hamiltoniana aqui, ela vai ser o momento conjugado, a coordenada Qn mais 1. Olha que doideira. Então, deixa eu colocar algumas coisinhas aqui, ó. O espaço de fase normal, ou usual, ou tradicional, espaço de fase. Ele era um espaço de fase no qual, eu vou colocar aqui, assim, ele era no qual, galera, nós tínhamos as coordenadas Q e P, legal? Essas coordenadas Q e P, então, elas iam de Q1, Q2, Q3, Q4, até o Qn. O P1 também. Onde N é o grau de liberdade do sistema, é o número de graus de liberdade do sistema. Agora, nós vamos ter um novo espaço de fase. É o espaço de fase estendido, ampliado, beleza? Ou generalizado. Espaço de fase estendido. Deixa eu tirar esse traço. E aí, quem é ele? Ele agora é dado pelas coordenadas Q e P também, só que esse espaço de fase estendido, ele vai do Q1 até o Qn mais 1, que é o tempo, legal? E do P1 até o P N mais 1, que é hamiltoniano. Então, olha que engraçado, bicho. Olha que engraçado. De alguma maneira, o tempo ele está atrelado à energia, né? Vocês viram lá atrás que quando a sua hamiltoniana não depende do tempo, e aí a condição, se a hamiltoniana for energia, você tem que a energia é uma constante do movimento. Então, se você tem simetria temporal, a energia do sistema é conservada. E aqui apareceu um caso interessante. Apareceu, olha, se eu levar a coordenada como coordenada generalizada, o momento conjugado ao tempo é a energia. Então, de alguma maneira, a energia e o tempo eles estão ali, de alguma forma, conectados dentro do nosso formalismo físico da mecânica, digamos assim. Chique isso, né, velho? Algumas observações aqui e a gente finaliza a aula. Primeiro, a hamiltoniana, compara, galera, compara. Compara essa equação aqui, vermelhinha, essa equação vermelhinha, com a ação no espaço de fase tradicional. Vocês lembram que a ação no espaço de fase tradicional era aqui, ó, uma soma de Q, uma soma de PI, QI, ponto, beleza? Menos um H, integrado em dt. Isso era a nossa ação. Qual é a diferença agora do espaço de fase estendido? Aparece a soma de P com Q? Aparece. Tá aqui, ó. P com Q. Onde esse Q' é a derivada do Q em relação ao θ. E o θ está aqui, ó. É o argumento tá aqui. Então tá tudo certo. Só que não aparece o H. Vocês estão vendo que não aparece o H nessa ação? Então, se você comparar as duas coisas, você vai concluir o seguinte. A hamiltoniana, nesse espaço de fase estendido, é zero. Por quê? Porque ela não apareceu nessa ação. E a ação ela é definida como esse somatório menos um H. E cadê o H que está aqui? O H não está aqui. No espaço de fase estendido, o H desapareceu. Então, nós vamos considerar a hamiltoniana nesse espaço de fase estendido como sendo zero. Show? Então, essa é a primeira
É a primeira observação que nós temos aí desse espaço de fase estendido. Então, a hamiltoniana por enquanto é só um tratamento formal, né, galera, em matemática. Mas vocês já viram que já rolou algumas conexões aí. O tempo e a energia, por exemplo, é uma delas. Então, a hamiltoniana no espaço de fase. No espaço de fase. Estendido. Estendido é nula. É nula. Essa é a primeira observação. Segunda observação. O momento conjugado ao tempo é menos hamiltoniano. Então, o tempo é o Qn mais 1, não é isso? E o momento conjugado a ele é o Pn mais 1. Esse cara aqui é o coordenada temporal e esse cara aqui é hamiltoniana. Então, existe uma conexão natural aí entre o tempo e a hamiltoniana. Bom, e outra coisa, 3. Se eu tô associando o Pn mais 1 com um H, eu estou criando um vínculo, beleza? Eu estou criando um vínculo. Por quê? Porque a hamiltoniana, ela vai depender dos Qs e dos Ps. Beleza. E aí, quando a gente vai... Isso aqui, vamos colocar no espaço de fase normal, né? Q1 até Qn. E aí eu tenho aqui um P1 até Pn. Esse aqui é o espaço de fase normal. A minha hamiltoniana, vou botar um H cursivo aqui, ó, que vai de Q1 até Qn mais 1 e de P1 até Pn mais 1, essa hamiltoniana, ela está descrita no espaço de fase estendido, né, e não no espaço de fase usual. Porém, existe uma relação desta coordenada com esse cara. Tá vendo? Então, isso quer dizer que existe um vínculo entre a hamiltoniana, no espaço de fase estendido, com a hamiltoniana no espaço de fase tradicional. E quem faz esse vínculo é essa equação aí, ó, Pn mais 1 é igual a menos H. Beleza? E isso faz com que exista uma dependência entre as coordenadas. Pode crer? Então, ó, a equação Pn mais 1 é igual a menos H é um vínculo. No espaço de fase estendido. Ok? Bom, aí, amanhã não, quarta, a gente
monta essa hamiltoniana no espaço de fase estendido, beleza? E faz um tratamento aí variacional. Nós vamos encontrar as equações de Euler para esse princípio variacional, para essa nova hamiltoniana, nesse novo espaço. E vamos ver o que vai acontecer, cara. Coisas interessantes acontecerão. Prometo para vocês. Alguma dúvida? Se não tiver, Thales ou Gabriel, se vocês quiserem parar a gravação, pode parar. Que aí a gente finaliza essa aulinha de hoje.